Boa noite, pessoal. Bom, obrigado aí pela presença, obrigado por... É muito bom estar de volta viajando, né, saindo um pouco de casa, encontrando pessoas, né, de verdade, sem a tela de Zoom, né? Eu perguntei ao Rodrigo onde ele está indo, né? Eu disse, Rodrigo, você está viajando com o livro? Ele disse assim, não, eu estive em Brasília, estou aqui no Ceará. Eu disse, não precisa ir mais em canto nenhum. É assim, público qualificado, você já fechou, né? Agora faz lá em São Paulo, só porque, enfim, os entrevistados estavam lá, mas é isso. É isso. E, enfim, falando um pouquinho, né, eu sou Country Manager da Cisneiras Interactive, eu trabalho com digital desde 94, né, aí não tinha internet, eu trabalhava com games, mas eu sou nativo digital, né, então, e todo esse mercado de internet desde o início, desde 95, 96, e áudio digital a gente trabalha desde 2015 aqui no Brasil, então a gente foi a primeira empresa a trabalhar realmente esse segmento. E, claro, quando a gente fala de áudio, né, hoje o áudio, o consumo de áudio ele é tão grande quanto o consumo de vídeo, né, então hoje tem tantas pessoas vendo YouTube, Netflix, TikTok, se você considerar como uma plataforma de vídeo, como tem gente escutando rádio, online, Spotify e podcast. E aí o nosso trabalho todo nesses 6 anos é mostrar para o mercado como é que é esse ecossistema de áudio, que é muito mais complexo que o de vídeo, né? E mostrar para as agências, para os anunciantes que, cara, a sua audiência está lá. Então, é uma grande oportunidade para você falar com o seu público também nessa jornada, né? Muito bom. Bom, a gente vai começar a ter uma conversa aqui com o Rodrigo, ele trouxe umas informações para apresentar. O Rodrigo também é presidente do Comitê de Áudio do IAB Brasil, e aí vai falar, né, um pouco sobre esse livro fantástico. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar no livro, dar uma folheada. Ele entrevistou 16 nomes, que eu estava comentando com ele, mas você pegou todo mundo do podcast nacional, né? Ele pega, assim, do B9 para Maremoto, para o Mizanzuki, ele conseguiu falar com todo mundo e trouxe muito o cenário de onde a gente está, né? Isso. O livro, né, na verdade, ele é fruto desse trabalho junto do IAB, de educação. Então, eu junto com o comitê, a gente criou um curso de áudio 360 há 2 anos atrás. E aí, enfim, na pandemia, né, a gente, sem muita coisa, sem poder sair de casa, eu resolvi compilar um pouco dessa história do podcast e falar com esses nomes, essas personalidades, né, produtores, podcasts. A gente falou com o primeiro podcaster brasileiro, e para trazer um pouco desse universo para todo mundo. Então, não é como ganhar dinheiro com podcast, não é como fazer o seu podcast, é mais uma visão de mercado mesmo de quem faz. Inclusive, a gente fez um podcast do livro, que é um recorte das entrevistas com uma narrativa minha também, que vocês podem acompanhar. E aí, seguindo também nessa linha, né, a gente fez no IAB uma pesquisa sobre o consumo de podcast, que eu trouxe aqui também para vocês, para mostrar como é que está esse cenário hoje. Essa pesquisa foi lançada essa semana, então é um conteúdo super fresco, e ele é uma releitura da grande pesquisa que o Ibope fez em 2019, que, enfim, junto com a BPOD, que fez algumas pesquisas também, né, mas que mostra um pouco desse mercado nacional de podcast. Você quer ir apresentando, Rodrigo? Eu posso passar aqui, né? Então, a pesquisa, né, ela foi feita pela Offerwise. A Offerwise é uma empresa de pesquisa dissidentes do Ibope Inteligência. O Ibope Inteligência acabou, né? O Ibope não existe mais. Então, eles criaram a Offerwise e, inclusive, as pessoas que fizeram essa pesquisa participaram também da pesquisa de 2019, né? E aí, primeiro, a gente tem o contexto hoje, né, de como é que está a internet no Brasil, 86% de penetração, o acesso ainda acontece muito no celular, quase que 90% das pessoas acessam pelo celular. Para a grande maioria das pessoas, o celular é a única fonte de acesso à internet, né? E aí, enfim, a ideia aqui era entender o comportamento dos brasileiros no consumo do podcast, com essas... né, quem consome, por que motivo que ele consome, qual é o perfil das pessoas que consomem e de quem não consome, com que frequência, quais são os dispositivos que elas escutam, quais são as plataformas, em que momentos, né, e como é que são percebidos os anúncios, que esse
é uma coisa também importante para o nosso meio, né? Claro, olhando também para como a publicidade entra dentro dessa conversa. Tá? Então, a pesquisa ela foi realizada em setembro, né, desse ano. A primeira pesquisa do Ibope foi realizada em janeiro de 2019. Eu digo que ela aconteceu antes do grande, enfim, do grande boom, né? Na verdade, quando a gente teve a Globo, né? A Globo é um veículo que tem uma penetração e uma relevância muito grande no Brasil todo, e em 2019 eles resolveram abraçar o formato também, claro, olhando para o mercado lá de fora, né? Então, New York Times, LA Times, enfim, os grandes veículos lá fora, tradicionais de old media, já tinham adotado o formato. O podcast, o ano do podcast lá nos Estados Unidos foi 2014, né, com o evento do Serial, que é um programa jornalístico. Aqui, a partir de 2019, a gente considera todo ano é o ano do podcast no Brasil. Eu tô puxando que a gente faça a década. Acho que de 2019 até 2029, a gente pode fechar aí a década do podcast. E a entrevista foi feita online, com usuários de internet, né? E aquela coisa de pesquisa com margem de erro de 1 a 2 pontos percentuais. Tá? E foi então, o painel, né, o perfil da amostra, ele foi um pouco 55% feminino, 45% masculino, né, nesse perfil aí, principalmente entre 35 e 54 anos, tentando mesclar todas as regiões, claro, com uma concentração mais no Sudeste, onde a maior penetração de internet também, né, e também pegando essa pirâmide social que a gente tem com uma grande parte da classe C. Tá? E a primeira coisa, né, que assim, voltando até, quem é que já escutou um podcast aqui? Levanta a mão. Né? E é isso, hoje a gente tem, segundo a pesquisa, 76% de todos os internautas brasileiros escutaram um podcast alguma vez na vida. Né? Esse número era de 40% lá em 2019. Então, a gente teve um crescimento gigantesco, e não foi, claro, só a Globo, acho que a Globo teve uma participação muito grande. A gente teve, recentemente, o boom dos videocasts, né, como Flow, Podpah, Inteligência Limitada, que tem gente que acha que é podcast, tem gente que não acha que é podcast, mas ele tem podcast no nome, e muita gente vê o Flow no YouTube e acha que está vendo podcast. Mas, na pesquisa, isso reflete também. Então, é óbvio que isso também tem uma influência aqui e ajuda também, né, no termo, difundir o termo podcast como um todo. Esse número, na familiaridade com o termo podcast nos Estados Unidos, hoje está em 78% dos americanos com mais de 18 anos. Né? Então, a gente está chegando lá. Esse é um grande crescimento que a gente teve. Tá? E por que as pessoas, né, dentro desse público aqui de 15% que não consome podcast, 10% ainda não sabe o que é podcast. Né? Mas, tirando isso, né, as pessoas que não escutam, claro. Aqui. Claro. Depois a gente volta. Depois também, gente, essa pesquisa está disponível no site do IAB, vocês podem baixar com todos os dados, porque realmente tem... Quando a gente fala de pesquisa, é muito número, às vezes até fica meio chato de apresentar, mas, enfim. Então, não, acho que ainda fica na frente, Vai ficar na frente de todo o povo. Vai. Deixa assim, né? Só por enquanto. Consegue, né, Ju? Então, dentre as pessoas que não consumiram podcast ainda, né, 58%, eles disseram que ainda não tiveram oportunidade. Né? Só 17% falou que o formato não chama atenção, tem gente que prefere ler a escutar, né? Não combina com o estilo de vida, mas ainda tem, mesmo esses 15%, ainda tem chance de entrar e de ser picado pelo perfil, o bichinho do podcast. Né? E aí, com que frequência as pessoas que escutam podcast, elas escutam pelo menos grande parte, né, 35% das pessoas, consome de 3 vezes por semana ou mais. Então, para muita gente, né, que tem esse hábito de escutar, realmente virou uma rotina diária. Então, o cara acorda, põe lá o programa dele, e isso é uma coisa engraçada também, né, o momento que as pessoas escutam.
e um planejamento. Quando a gente vê um vídeo no YouTube, né, a gente entra lá no YouTube, eu não sei direito o que eu vou ver, eu vejo uma coisa, começo a ver, paro, vejo outra, e é uma navegação meio esporádica, assim. O podcast, geralmente, tem um planejamento. Tá? Então, agora eu vou para a agência, eu vou para o trabalho, vou lavar a louça, tenho meia hora de faxina, e eu me programo para ver. Né? Então, eu vou ver o Mamilos, eu vou ver o programa, o Mailcast, eu vou ouvir um programa específico, e essa frequência é bastante alta. Tá? E o que faria as pessoas escutarem mais, né, é mais conteúdo do interesse. Eu acho que isso também é uma coisa muito forte nos podcasts. A gente procura aquilo que a gente gosta, seja para se entreter, para se informar, para passar o tempo. Né? O conteúdo, vocês vão ver aqui, informativo é muito importante. Tá? E, claro, acho que depois de conteúdos do interesse, mais tempo livre. Acho que a nossa grande escassez hoje, no nosso dia de hoje, é de tempo. Né? A gente precisaria de um dia de 30 horas para a gente conseguir fazer tudo que a gente quer. E como é que as pessoas descobrem o que a gente escuta hoje? Tem uma parte navegando pela internet, né, procurando assuntos relacionados. Então, essa parte da busca sempre foi forte e continua forte aqui. Acho que a gente ainda tem alguns desafios de achar podcast. Eu, particularmente, acho muito ruim no Spotify a forma que você acha conteúdos em podcast. Aquilo fica um pouco misturado ali. Ele não é tão amigável quanto entrar no Google e fazer uma busca ali de alguma coisa em texto, mas isso está melhorando. Mas recomendação de amigos também é muito forte. Né? Então, é isso. Puxa, você escutou o podcast XPTO, puxa, você comenta com uma pessoa, e é isso, né, que faz você gerar essas comunidades também. Tá? Bom, isso aqui é a gente que patrocinou a pesquisa. Tá? Então, dentro, né, dessa parte de áudio, a gente tem AudioEd, a gente tem entrega dinâmica e fazemos conteúdos e produzimos podcast. Tá? Mas olhando também, de novo, né, como é que as pessoas consomem, aonde eles consomem isso hoje em dia? Claro, a maior parte do consumo acontece no celular, né, e o celular é o principal lugar onde a gente escuta podcast. Em 2019, 75% consumia no celular, esse número já está em 86% hoje em dia. Tá? E uma coisa interessante que aparece aqui, agora aparece também a dispositivos conectados. Isso foi uma coisa também que a gente descobriu, acho que também muito na pandemia. Né? Na pandemia estava todo mundo em casa, e no primeiro momento a gente ligou a televisão da sala na notícia, né, para ver, no noticiário, para ver o que estava acontecendo no mundo. Né? Estava tudo muito diferente, a gente precisava saber a informação. E aí, 1 mês em casa, 2 meses em casa, né, depois a gente já começa a entrar dentro de uma rotina diária, e aquela notícia já não é nem mais o que eu quero ver todo dia. Né? A gente tem um cansou, fadiga de tela, e as pessoas começaram a utilizar a televisão para fazer outras coisas, para escutar música, para escutar podcast. Né? E a gente tem também, né, em 2019, eu acho, foi quando a Amazon lançou o Alexa aqui no Brasil. Hoje é um device que custa R$200, né? Então ele é relativamente barato, não é um aparelho celular que é muito caro, e pessoas começam a escutar também nos smart speakers, né, nos smart TVs, e aí, por último, o tablet. Né? A gente tem uma pesquisa de mobile gaming, que a gente vai falar amanhã, e no mobile gaming a gente vê também que o tablet sempre está em segundo lugar, e curiosamente no México, né, e no Chile, o consumo no tablet é muito grande, porque são países mais ricos. Né? O México, pela proximidade com os Estados Unidos, lá um iPad é muito mais barato, e o Chile, especificamente no Chile, eletrônicos é muito mais barato. Então, penetração de tablet lá é muito maior. Aqui ainda é pequena. Tá? E quando a gente escuta? Né? Tem gente que escuta durante o dia todo, né? Quando acorda, enquanto se desloca, enquanto faz atividades, antes de dormir. A gente gosta de falar que o podcast ele é muito democrático. Né? Quando
o corpo está ativo e a cabeça está livre é quando a gente está escutando o podcast. Então, eu estou na academia, eu estou deslocando, eu estou cozinhando, eu estou lavando louça. São esses momentos em vários pontos, né, de contatos ao longo do dia. Tá? E para que a gente escuta podcast? A maioria das pessoas, né, e o principal, 53% dos entrevistados, eles escutam podcast para se aprofundar mais sobre um assunto específico. E aí, né, se você olha, tem um podcast de tudo quanto é tipo de coisa. Tem podcast de logística, de agronegócio, tem podcast de negócios, tem podcast de RH, de empreendedorismo, de como ganhar dinheiro na bolsa. Quer dizer, você tem o assunto que você quiser, você acha, e é nesse momento, e é muito por isso, né, que as pessoas escutam. Então, quando a gente faz, por exemplo, né, ele falou que hoje a gente faz o podcast do Bradesco, né? O Bradesco, por que as pessoas vão escutar um podcast de um banco? Então, ele tem que ser relevante, ele tem que trazer informações, ele tem que trazer entrevistados interessantes, porque as pessoas procuram conhecimento, né? Obter conhecimento é a segunda, se ficar atualizado, né, notícias, inteirado do que está acontecendo. Divertir é o quarto, né? É o quarto. Acho que na primeira onda, a primeira geração, né, que a gente tem lá o Nerdcast, as pessoas escutavam para se entreter. Agora não, elas escutam para se informar, para aprender e para aprofundar em assuntos específicos, né? O podcast, ele possibilita essa imersão. É difícil você ficar meia hora no YouTube, né, vendo um vídeo de como ganhar dinheiro na bolsa, sei lá. É muito mais fácil você botar ali no seu ouvido, no seu celular, está caminhando, e aí você está aprendendo. Tá? E qual é o conteúdo que chama mais atenção? Aí temos música, filmes, séries, notícias, humor, histórias reais. E isso aqui reflete, acho que, bem um long tail, né? Se você somar, obviamente, dá muito mais de 100%, porque as pessoas consomem conteúdos de temas variados, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou escutando sobre cultura pop, eu estou escutando sobre saúde, eu estou escutando sobre histórias reais. Inclusive, histórias reais é um segmento muito forte nos Estados Unidos, que a gente começa a ver também cada vez mais programas aqui, né? O precursor disso foi o Ivan Mizanzuki, lá com o Projeto Humanos, e a gente tem várias séries documentais muito interessantes sendo produzidas hoje. Tá? E como é que está a publicidade inserida dentro desse contexto, né? A maior parte das pessoas que consomem, né, 59%, lembram sim de ter visto um anúncio num podcast. Então, isso já é um dado super interessante, que existe essa lembrança de que existe um anúncio, né? E como elas percebem os anúncios dentro do podcast. 23% gosta de alguns, 22% não se incomodam e 16% acham indiferente. Tá? Então, a maior parte, a maioria, não se incomoda, gosta, e isso porque a gente tem uma preocupação muito grande de como a gente insere as marcas dentro dos programas. Claro, você tem o programa de marca, que aí a gente está falando sobre conteúdo, muito mais do que sobre uma marca em si. E a gente tem, né, o formato mais comum hoje são os testemunhais. Então, geralmente, falados na voz do apresentador, aquilo vira parte integrante do conteúdo, ele tem o seu momento jabá ali, e tem esse tom pessoal. Tá? E isso faz toda a diferença na comunicação. Mas uma coisa que vem impulsionando muito, principalmente lá nos Estados Unidos, são esses anúncios dinâmicos inseridos no meio do programa ou no início do programa, que também dentro do podcast a gente tem uma preocupação de marcar episódio a episódio quando entra esse anúncio, justamente para não interromper o usuário. A gente não quer repetir aqui o que o YouTube faz, né? Que você está vendo um vídeo, de repente, pá, um anúncio, no meio da frase. Aí você vai, quer pular aquilo lá o tempo todo, né? 3 segundos o anunciante tem que passar a mensagem e você ainda fica pé da vida com a marca. Mais 5 minutos de conteúdo, outro anúncio. Às vezes tem duplo, né? Não sei se vocês já viram.
E aqui não, a gente tem essa preocupação justamente porque no celular, né, no podcast, muitas vezes eu estou andando, eu não estou com a tela na frente, aí, poxa, você vai tirar o celular para passar aquilo para frente. Então, existe uma preocupação muito grande de como inserir as marcas ali. Tá? E o que faz? O que a pessoa faz depois de ouvir? Qual é a influência, né, desse anúncio? 37% afirmaram que eles procuraram saber mais sobre o produto ou serviço. Né? Principalmente quando você tem esse endosso, né? Poxa, o cara que eu acompanho há 3 anos, 4 anos, falou desse negócio, parece interessante, vou lá ver o que é. Né? 27% quer saber mais, né? Acessa o site da marca, 18% passa a acompanhar a marca nas redes sociais, 10% afirmaram que efetuaram uma compra. Então, tem um poder de influência muito grande. E quais são os formatos que mais chamam a atenção, que mais interessantes? Os anúncios que fazem parte do conteúdo. Então, quando você tem essa integração, né, de quem fala e de quem anuncia, e a gente tem vários casos e várias pessoas que fazem isso muito bem. E, curiosamente, depois disso, são os podcasts produzidos ou patrocinados pelas marcas. Então, podcast proprietário, quando você tem conteúdo relevante, que é interessante para os usuários, é super importante. Tá? E depois, 32%, os anúncios que aparecem em pausas durante o conteúdo do podcast, que é exatamente esse anúncio que eu falei por aqui. Né? A Globo, né, tem usado bastante isso. A gente comercializa, por exemplo, também os podcasts da CNN, e a gente também faz dessa forma, a marca entra como um patrocinador daquele programa durante um período de 30 dias, e principalmente nesses jornalísticos, né, a gente tem que ter uma isenção de quem apresenta e de quem anuncia. Eu acho que o podcast, quando a gente tem um testemunhal, é muito parecido com, eu não vou dizer parecido, mas é mais parecido como um influenciador. Tá? A diferença é que a aderência do usuário com o influenciador é um like e partiu para cima. Né? Aqui não, aqui são programas de meia hora, 40 minutos, 1 hora, que a pessoa está escutando. Então, a relação que as pessoas têm com o podcaster, né, com este influenciador de áudio, é muito mais próxima e muito mais perene do que, né, os influenciadores de TikTok, de Instagram e etc. Tá? Não menosprezando, acho que são pessoas que têm uma relevância muito grande para milhões de pessoas, mas com pontos de contato muito pequeno. Aqui é o inverso. São menos pessoas com uma aderência e um ponto de contato muito longo, um poder de influência muito grande. Tá? E é isso, gente. Isso é um pouco da pesquisa. Acho que a gente ainda tem muito que evoluir. Ano que vem, no IAB, a gente vai fazer um guia de podcast advertising. É uma atualização, porque a gente já fez um em 2019. A gente fez um em 2019. Em 2020, a gente fez um guia de publicidade, de áudio digital como um todo. Esse ano a gente fez a pesquisa e ano que vem a gente vai fazer um guia.